Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Bom, pessoal, como vimos, a cinemática ela de fato é vetorial, mas nós separamos em cinemática escalar ou unidimensional inicialmente para poder facilitar a compreensão dos conceitos cinemáticos, tá? E posteriormente faremos a devida análise vetorial. Então, aqui na nossa cinemática escalar, nós temos basicamente dois casos que podem ser estendidos a três. Olha só, os chamados casos gerais, onde a aceleração ela muda a cada instante, e os casos notáveis, onde a aceleração ela é constante. A aceleração sendo constante, ela pode ser zero ou diferente de zero. Diferente de zero, qualquer outro valor, tá? Positivo, negativo. Então, você pode separar aí três casos, vamos dizer assim. Casos gerais, a aceleração muda a cada instante. 2, casos notáveis, a aceleração é zero. 3, casos notáveis, a aceleração é diferente de zero, tá? É interessante analisar aqui que esses dois casos notáveis são casos muito conhecidos, vocês trabalham desde o ensino fundamental, tá? Os casos gerais são esses últimos que nós trabalhamos. Tivemos que usar a ferramenta do cálculo infinitesimal, né? Esses aqui são os casos notáveis que vocês já conhecem. O movimento retilíneo uniforme, apelidado aí de MRU, né? Característica dele, aceleração é zero, velocidade constante, como consequência. E o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que tem como característica a aceleração constante. Nós vamos detalhar esses dois casos notáveis em sequência. Como vocês podem ver, trago aqui os dois casos notáveis, tá? Vamos começar, e estou fazendo um paralelo para que a gente possa fazer uma análise comparativa. Movimento retilíneo uniforme, característica do movimento. Aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Diferente de zero, porque senão estaria no repouso, né? Então, olha só. A relação do espaço com o tempo, ela é dada por uma função de primeiro grau, né? Uma reta inclinada. Se você for calcular a velocidade dessa reta aqui, dessa função, a velocidade, lembra, é a derivada, né? Derivada dessa função. A derivada tem a representação geométrica, que é a tangente do ângulo de inclinação. Então, se você calcular a tangente aqui, você acha a velocidade da partícula. Então, ó, a velocidade instantânea, nesse caso, é igual à velocidade média, uma vez que a velocidade é constante, que é igual à tangente do ângulo de inclinação, que é igual ao ΔS sobre ΔT. Ó, tangente, cateto oposto, ΔS, dividido pelo adjacente, ΔT. Né? E aqui o alfa, o ângulo de inclinação. Certo? Se você manipular essa fórmula, ó, ΔS, posição final menos a posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Considerando o tempo inicial zero para facilitar, né? Uma vez que a inclinação é a mesma em qualquer ponto, ao invés de ter pego esse, poderia ter pego esse daqui como tempo inicial. Ficaria mais fácil fazer a conta. Então, ó, considerando o tempo inicial zero, eu chego nessa situação, o tempo passa multiplicando, certo? Agora a posição inicial, que aqui está subtraindo, passa somando, né? Colocando numa ordem mais familiar, né?
A função horária do espaço é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, característica do movimento, a aceleração é zero, como consequência, a velocidade ela é constante, certo? Então, olha só, já que a nossa velocidade ela é constante, partindo da função horária do espaço, eu posso obter as demais funções, tá? Então, veja bem. Função horária do espaço, é essa que a gente acabou de achar. É uma função de primeiro grau. Se você observar, olha a cara da função, ó. Y é igual a B mais AX. Isso aqui é a função de primeiro grau. Olha só, a equivalência, né? Nessa função, o que é constante e o que é variável? B, coeficiente linear, A, coeficiente angular. São constantes. Y e X são variáveis. Agora, nesse nosso caso, posição inicial é constante, velocidade é constante, posição final e o tempo são variáveis, tá? Se eu derivo essa função, derivada de constante é zero, derivada de VT. O que é VT? É uma constante que multiplica a variável. Isso aqui vai dar o quê? Derivada de VT vai dar V. Vai ficar uma função constante, tá? A velocidade é constante. Então, a função horária da velocidade é uma função constante. Diferente de zero, né? Certo? E se eu derivo uma constante, o que eu acho? Zero, que é a característica do movimento. Então, a função horária da aceleração é a função nula. A função é zero. Moleza, né? Agora, no caso do movimento retilíneo uniformemente variável. Nesse caso, a nossa característica, qual é a nossa característica aqui? A aceleração ela é constante e diferente de zero, tá? Se a aceleração ela existe, né, é diferente de zero, ela existe, o que eu posso fazer? Eu posso calcular por meio da aceleração média, né? Que, assim como no caso anterior, eu posso achar por meio da tangente, né? Que é a interpretação geométrica da derivada. Então, olha o gráfico aqui. Ó. Se eu relacionar a velocidade com o tempo, eu tenho uma reta inclinada. Gráfico de uma função de primeiro grau. Tá? Se eu calculo a tangente do ângulo de inclinação, eu vou ter o cateto oposto, que é o ΔV, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔT. Isso aí é o quê? É a nossa aceleração média. Tá? Então, por meio da inclinação, eu identifico a aceleração. Se eu tiver duas retas aqui, uma reta A, uma reta B, a que tiver maior inclinação é a que tem maior aceleração, né? No sentido positivo. Agora aqui, então vamos desmembrar aceleração, velocidade final menos inicial, tempo final menos inicial. Estou adotando o tempo inicial como zero para facilitar, tá? O tempo passa multiplicando. Velocidade que está negativa passa somando. Se eu melhorar isso daqui, se eu mudar, passar o V0 para o outro lado somando, olha o que eu tenho. A função horária da velocidade. Se você observar tanto a função horária da velocidade aqui, quanto a função horária do espaço, do MRU, são parecidas. Elas são parecidas por quê? Porque pertencem à mesma família. Elas são funções de primeiro grau. Só que as grandezas físicas envolvidas são distintas. Eu estou destacando isso, vale até a pena colocar aqui ó, uma observação, porque muito aluno confunde essas duas funções por serem parecidas, tá? E pior, às vezes confunde o tipo do movimento e mistura a função horária do espaço do MRU, que é uma função de primeiro grau,
com a função horária do espaço do MR e o V, que é uma função de segundo grau. Por que de segundo grau? Olha só, a gente não acabou de ver aqui que a função velocidade é uma função de primeiro grau? Ó, a função horária da velocidade é a função de primeiro grau. Tá aqui. Como que eu consigo transitar entre essas grandezas físicas? Se eu tenho função horária da velocidade, eu integro, eu acho a função horária do espaço. Então, olha só, AT vai ficar o quê? AT ao quadrado sobre 2. V0 vai ficar V0T. Mais a constante de integração, que, como vocês lembram, depende das condições iniciais, que nesse caso, espaço, eu estou falando do quê? Da posição inicial. Né? Aqui é a função de segundo grau. Uma função de segundo grau, né? Cuidado que esse A da equação da função de segundo grau não é o mesmo A que eu estou falando aqui, não. Isso aqui é aceleração. Então, estou destacando aqui. Nessa função, o que é constante e o que é variável? Posição inicial é constante. Velocidade inicial é constante. A aceleração, assim como a aceleração dividido por 2, tanto faz, tudo que é constante. Se você tem uma constante dividido por 2, continua constante. Tá? E as variáveis? Posição final e o tempo. Tá? Então, se você for ver, ó, eu fiz a integração. Mas se eu derivar essa função, eu vou ter a função velocidade. Derivada de constante é zero. Derivada de V0t vai dar V0. Derivada de AT ao quadrado sobre 2. O 2 desce, corta com 2 de baixo, AT. Tá? E se eu derivar a função horária da velocidade? O que eu vou obter? Derivei a função horária da velocidade. Olha aí. Eu vou obter uma constante. A função horária da aceleração, então, é uma função constante. É a característica do movimento, lembra? Lá em cima que nós falamos, a aceleração ela é constante, diferente de zero. Se eu combinar essas duas expressões aqui, a função horária do espaço com a função horária da velocidade, se eu isolar o tempo aqui e substituir na equação de cima, o que eu vou obter? Eu vou obter a equação de Torricelli, tá? Qual a vantagem dessa equação? Não envolve o tempo. A variável tempo ela não está envolvida, tá? Então pode ser útil para algumas aplicações essa equação. Outra coisa. Quando eu falo de queda livre no vácuo ou lançamento vertical no vácuo, eu estou falando de casos específicos dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, tanto queda livre quanto o lançamento vertical no vácuo, eu vou utilizar essas mesmas funções, essa equação de Torricelli, elas vão valer. Qual a diferença aí? A diferença agora é que a aceleração eu conheço, é a aceleração da gravidade, que eu posso aproximar para 9,81 metros por segundo ao quadrado ou por 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Na sequência, pessoal, nós teríamos agora vários exercícios trabalhando esses conceitos. São exercícios que são... essa parte aqui de casos notáveis, você trabalha já desde o fundamental. Então, nós temos aí ó, questões clássicas, tá? Eu vou ver se abordo algumas nos próximos vídeos. Vou ver, tá ok?